O celular escorregou dos dedos de Letícia no mesmo instante em que o ônibus freou bruscamente. Ela soltou um suspiro aflito, esticando a mão no reflexo. Tarde demais. O aparelho já despencava, girando no ar, prestes a se chocar com o chão sujo do terminal rodoviário de São Paulo. Mas não caiu. Uma mão firme, de dedos longos, o segurou no último segundo. Ah! Letícia levou a outra mão ao peito, sentindo o coração disparar. Meu Deus! Quando levantou o olhar, encontrou algo que não esperava. O homem à sua frente tinha traços delicados, mas marcantes. Os cabelos negros, levemente bagunçados, caíam sobre a testa. Os olhos puxados a observavam com uma mistura de atenção e surpresa, como se ele próprio não acreditasse no reflexo rápido que tivera. Ele piscou 2 vezes antes de falar, em um português cuidadoso, carregado por um sotaque suave. Seu celular quase caiu. Ele estendeu o aparelho na direção dela, segurando-o com cuidado, como se fosse algo frágil demais para ser deixado escapar outra vez. Obrigada, Letícia respondeu rápido, pegando o celular com as 2 mãos. Você salvou minha vida, quer dizer, a do meu celular. Um sorriso discreto surgiu no rosto dele, tímido, quase contido. Não foi nada, disse inclinando levemente a cabeça. Eu sou Ki-young. O nome soou diferente aos ouvidos de Letícia. Bonito, estranho, marcante. Letícia, ela respondeu, sentindo-se subitamente consciente demais da própria voz, do cabelo preso às pressas, da bolsa pesada pendurada no ombro. O barulho do terminal voltou a existir ao redor deles. Anúncios de partidas, pessoas apressadas, rodas de malas batendo no chão. Ainda assim, por alguns segundos, pareceu que só os 2 estavam ali. Ki-young olhou em volta, como se estivesse procurando algo, então voltou a encará-la. Você mora aqui? Perguntou com certa hesitação. Moro sim. E você é turista? Arriscou. Ele respirou fundo antes de responder. Não exatamente. Acabei de chegar. Brasil é maior do que eu imaginava. Letícia sorriu, sentindo algo estranho no peito, uma curiosidade repentina, quase perigosa. Bem-vindo ao caos, então, brincou. Ki-young riu baixo, um riso curto, mas sincero. O ônibus que Letícia esperava anunciou a chegada. Ela olhou para o painel, depois para ele. Bom, eu preciso ir. Claro, respondeu rápido demais. Foi um prazer. Ela deu 2 passos, depois parou. Algo a fez olhar para trás. Ki-young ainda estava ali, segurando a alça da mochila, observando-a ir embora, como se tivesse deixado passar algo importante, mesmo sem saber o que. Os olhares se cruzaram mais uma vez. E naquele instante, Letícia teve a estranha sensação de que aquele quase acidente não tinha sido apenas um acaso. Letícia passou o resto do dia tentando ignorar a sensação estranha que aquele encontro tinha deixado. Tentando. No trabalho, digitava e apagava as mesmas frases no computador. No caminho de volta, checou o celular pelo menos 5 vezes, como se, de alguma forma, o nome Ki-young fosse aparecer na tela. E isso a fez rir de si mesma. Ridículo, pensou. Foi só um estranho no terminal. Mas à noite, ao descer do metrô perto de casa, algo fez seu passo hesitar. Uma voz. Com licença, você é Letícia? Ela se virou devagar. Ali estava ele. O mesmo cabelo escuro, agora levemente úmido de suor, a mesma mochila pendurada no ombro e o mesmo olhar atento que parecia sempre um pouco mais sério do que o necessário. Ki-young? Ela disse, surpresa demais para disfarçar. Sim, ele respondeu, visivelmente aliviado. Eu pensei que podia ser você, mas não tinha certeza. O que você está fazendo aqui? Perguntou, olhando em volta. Quer dizer, isso é muito longe do terminal. Ele respirou fundo antes de responder, como se estivesse organizando as palavras na cabeça. Eu me perdi.
Letícia regalou os olhos. Como assim? Perdido. Eu estava tentando encontrar o endereço onde vou ficar, explicou, tirando o celular do bolso. Mas o aplicativo ficou confuso e as ruas são muitas. Ela mordeu o lábio para não sorrir. Deixa eu ver. Enquanto se aproximava para olhar a tela, percebeu o quanto ele cheirava a sabonete neutro e algo levemente amadeirado. Qiang segurava o celular com as duas mãos, atento a cada palavra que ela dizia, como se estivesse aprendendo mais do que apenas um caminho. Você está bem perto, disse. É só virar 2 ruas depois da padaria e seguir até o final. Ele piscou surpreso. Sério? Eu caminhei quase 40 minutos. Bem-vindo ao Brasil, ela riu. A gente se perde mesmo quando acha que sabe onde está. Qiang riu junto, mas logo ficou sério outra vez. Posso caminhar com você até lá? A pergunta veio baixa, quase tímida. Letícia hesitou por um segundo, não por medo, mas porque sentiu que aquele sim mudaria alguma coisa. Pode, respondeu. É no meu caminho. Eles caminharam lado a lado, falando de coisas simples, o calor, a comida brasileira, o choque cultural. Qiang contou que viera para o Brasil por trabalho, mas que ainda não entendia muito bem o jeito das pessoas daqui. Vocês falam com o corpo todo, é bonito. Letícia sentiu o rosto esquentar. Quando chegaram ao prédio, ele parou em frente ao portão. Obrigado por hoje, disse, olhando diretamente para ela. 2 vezes você me ajudou. Acho que estamos quites, respondeu, sorrindo. Ele assentiu, mas não se moveu para entrar. Letícia, chamou, hesitante. No Brasil, é estranho convidar alguém para um café? Ela o encarou por um segundo, sentindo o coração acelerar outra vez. Depende de quem convida, respondeu. Um sorriso lento apareceu no rosto de Qiang. Então, amanhã? Ela sorriu de volta. Amanhã. Enquanto subia as escadas do prédio, Letícia sabia. Aquele celular quase caindo tinha sido apenas o começo. E agora, eu te pergunto, se você fosse a Letícia, aceitaria esse café? Comente aqui o que você faria. Letícia quase não dormiu naquela noite. Virava de um lado para o outro, ouvindo o barulho distante da cidade, enquanto a imagem de Qiang surgia em sua mente sem pedir permissão. O jeito cuidadoso de falar, o olhar atento, a forma como parecia observar tudo ao redor como se estivesse tentando entender o Brasil e talvez ela também. É só um café, repetia para si mesma. Mesmo assim, demorou mais do que o normal para escolher a roupa na manhã seguinte. O café ficava a 2 quadras de casa, simples, pequeno, com mesas na calçada e cheiro de pão na chapa espalhando-se pela rua. Letícia chegou 5 minutos adiantada, e ele já estava lá. Sentado perto da janela, com as 2 mãos envolvendo a xícara, Qiang levantou o olhar assim que a viu. Seu rosto se iluminou de um jeito quase involuntário. Oi, disse ele, levantando-se rápido demais. Eu cheguei cedo? Um pouco, ela sorriu, mas eu também. Eles riram e o clima tenso se dissolveu um pouco. Sentaram-se frente a frente. Por alguns segundos, apenas o som das xícaras e da máquina de café preenchia o silêncio. No meu país, Qiang começou, encontros assim são diferentes. Diferentes como? Letícia perguntou, apoiando o queixo na mão. Ele pensou antes de responder. Mais formais, menos espontâneos. Aqui a gente decide na hora, ela deu de ombros. Às vezes dá errado, às vezes muda tudo. Qiang a observou com atenção, como se aquela frase tivesse mais peso do que ela imaginava. Ontem, disse ele, mais baixo, quando segurei seu celular, senti que precisava fazer isso, não só por educação. Letícia sentiu o coração falhar uma batida. Como assim? Não sei explicar, confessou, mas algo disse que aquele momento era importante. Ela desviou o olhar, mexendo na colher, tentando esconder o sorriso nervoso. Você acredita muito em sinais, então? Mais do que deveria, ele respondeu, sério. O assunto mudou para o trabalho, para as diferenças culturais, para a comida brasileira que ele ainda estava tentando entender. O tempo passou rápido demais. Quando perceberam, o café já estava vazio. Eu preciso ir, Letícia disse, contrariada. Tenho reunião. Qiang assentiu.
mas havia algo em seu olhar, uma preocupação contida. Letícia, ele chamou, antes que ela se levantasse. Eu não sei quanto tempo vou ficar no Brasil. Ela congelou. Como assim? Meu contrato é curto. Pode ser renovado ou não. O silêncio entre eles ficou pesado. Então, por que me chamou para esse café? Ela perguntou, sem perceber o tom frágil da própria voz. Ki-young a encarou, sincero. Porque mesmo sabendo que pode acabar, eu quis começar. Letícia sentiu o peito apertar. Ela se levantou devagar, pegando a bolsa. Então, vamos ver até onde isso vai. Sem promessas. Ele sorriu, um sorriso calmo, mas intenso. Sem promessas, repetiu. Enquanto se afastava pela rua, Letícia teve certeza de uma coisa. Aquele café tinha mudado algo dentro dela. E talvez tivesse começado algo que já nascia com prazo para doer. Os dias seguintes passaram rápido demais. Ki-young passou a fazer parte da rotina de Letícia de um jeito silencioso, mas intenso. Cafés depois do trabalho, caminhadas sem destino certo, conversas longas sobre diferenças que, aos poucos, deixavam de parecer tão grandes. Ele se esforçava para entender o Brasil. Ela, sem perceber, começava a entender a Coreia através dele. Mas havia sempre algo entre eles. O tempo. Naquela noite, a chuva caiu forte sobre a cidade. Letícia estava na varanda do apartamento quando ouviu a campainha. Ao abrir a porta, encontrou Ki-young ali, molhado, o olhar sério demais para ser casual. "Preciso te contar uma coisa", disse ele, sem rodeios. O coração dela já sabia antes da mente aceitar. "Meu contrato não foi renovado", ele continuou. "Vou voltar para a Coreia, em 3 dias." O silêncio que se seguiu foi mais alto que a chuva. 3 dias, Letícia repetiu quase num sussurro. Ki-young assentiu. "Eu não queria ir embora sem te ver, sem te dizer." Ela deu espaço para ele entrar. Ficaram frente a frente, tão próximos que bastava um passo para tudo mudar. "Dizer o quê?" perguntou com a voz embargada. "Que eu me apaixonei por você." As palavras não vieram dramáticas, vieram simples, verdadeiras. Letícia sentiu os olhos arderem. "Você não pode fazer isso", disse, balançando a cabeça. "Não pode entrar na minha vida e simplesmente ir embora." "Eu sei", respondeu ele, "mas se eu tivesse ido embora sem sentir isso, eu me arrependeria para sempre." Ela respirou fundo, tentando se manter firme. "E o que você espera que eu faça agora?" Ki-young aproximou-se devagar. "Que viva, mesmo que não seja comigo." Foi ali que Letícia entendeu que amar, às vezes, também é deixar ir. Na despedida, no aeroporto, não houve promessas, não houve planos, apenas um abraço longo, apertado o suficiente para guardar o outro na memória. "Obrigado por me mostrar o Brasil", ele disse, encostando a testa na dela. "Obrigada por me mostrar que o tempo não define o que é real." Quando Ki-young atravessou o portão de embarque, Letícia sentiu o vazio, mas também algo diferente. Paz. Semanas depois, em uma manhã comum, o celular de Letícia vibrou. Uma mensagem. Às vezes, segurar algo por um segundo muda tudo. "Obrigado por ter me deixado segurar sua mão, mesmo que por pouco tempo. Ki-young." Letícia sorriu, com os olhos marejados. Algumas histórias não foram feitas para durar para sempre. Foram feitas para nos transformar. E ela sabia, nunca mais deixaria nada importante escorregar sem tentar segurar. Se essa história te tocou de alguma forma, conte nos comentários o que mais te emocionou.